sobre nós e trazer juízo sobre as nossas vidas, não. A intenção de Deus nessa noite é e permanece sendo saber como você está. Sabendo que em meio às cenas que você coloca nas imperfeições da sua vida e da tua conduta, do teu comportamento, Deus está descendo aqui nessa noite sabendo como é que você está. Eu estou preocupado com você. Como é que está andando a tua vida? Eu quero te ouvir, eu quero que você fale comigo. Quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Porque a Bíblia diz que no momento em que Judas Iscariotes traiu Jesus, eu estou falando de Getsemane agora. A Bíblia está dizendo que estava Judas com os soldados. Os soldados não sabiam que era o mestre, porque todo mundo era parecido, com a mesma vestimenta, possivelmente também com o mesmo visual, estatura, corpo. E os soldados procuram tentar entender quem é o mestre, quem é o rabi ali. Entenda uma coisa, quando nós estamos num ambiente de glória, nós nos tornamos iguais. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, que nós nos tornamos aquilo que nós acreditamos. Nós nos tornamos aquilo que nós acreditamos, porque a Bíblia vai dizer, e já volto para o texto, que quando Arão e quando os hebreus, no momento em que Moisés estava ao longe, no monte ainda buscando instrução de Deus, para que Deus colocasse sobre as suas mãos os 10 mandamentos que escreveu pela sua própria mão nas pedras, diz a Bíblia que o povo se inquietou, o povo não se atentou a um direcionamento de Deus, mas se inquietou com a demora de Moisés e apertou Arão, sumo sacerdote, para que esculpisse uma imagem que representasse eles na terra. E eles então esculpiram uma imagem de um bezerro. Ei, quando a Bíblia vai dizer, pastora Gerlane, que nós temos a cara de leão, que nós precisamos ter olhos como de águia, como é que eu posso me imaginar esculpindo algo que eu acredito que tem a cara de um bezerro? Então, aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós somos. Diz isso na Bíblia, no livro de Provérbios. Só que quando Judas disse para os soldados e disse, aquele que eu beijar, esse é o mestre. A Bíblia diz que quando Judas beija Jesus, Jesus estende a mão e fala para ele, meu amigo, se fosse eu, o pastor Luiz tinha dado um tapa na cara dele. Se fosse você, eu não sei porque eu não vou fazer juízo sobre a sua vida. Mas Cristo é diferente de mim, graças a Deus. E Cristo é diferente de todos nós. E o seu comportamento e modelo nos faz entender o propósito original dele na terra. A Bíblia diz que ele estendeu a mão e falou, meu amigo, eu estou te dando uma nova oportunidade. Eu sei, eu entendi que você acabou de me trair agora, mas eu estou estendendo a mão. Vem para cá. Vem estar ao meu lado. Eu vejo uma preocupação de Deus o tempo todo conosco, não nos trazer juízo, mas se preocupar com o nosso bem-estar, se preocupar com a nossa alma, se preocupar com o nosso corpo. Ah, pastor, Deus se preocupa com o nosso corpo, aí, querido. Nós não somos uma tricotomia de Deus. O nosso corpo não precisa se alimentar. Nós precisamos cuidar do nosso corpo malhando, fazendo algo que na verdade vai fazer com que a gente tenha uma longevidade maior. Isso é ciência. A alma também, dentro da tricotomia de Deus para o homem, é a mesma coisa. Quando nós rimos, quando você vai ao cinema, quando nós damos uma gargalhada, quando nós acertamos para quem casar naquela DDR que precisa ser acertada, para romper e viver um tempo de glória, isso gera o quê? Gera alegria na nossa alma, é um vinho que é derramado. Então, nesse momento, nós alimentamos também a nossa alma como alimentamos o nosso corpo. Mas deixa eu te dizer uma coisa que esteve sempre pronta em você e que permanece pronta em meio a todas as suas imperfeições, se chama Espírito Santo. Ele não precisa ser alimentado, ele está pronto para o que você precisar. E dentro de você há o Espírito de Deus. E no momento que aquele que foi criado por ele reconhece ele, você sabe que no momento que você se comunica com Deus, Deus começa agora a te conduzir a um novo tempo. E você sabe que você não é mais seu, mas é totalmente dele. Porque a vontade dele começa a se manifestar em você. E você começa a entender que você deixou há muito tempo de ser criatura. Porque agora você é filho. E um bom filho reconhece a voz do seu pai. E um bom pai que começa e permanece sendo, reconhece a voz do seu filho. Aleluia! Oh, aleluia! Sabe, Onésimo está tentando enganar
Onésimo está tentando esconder aquilo que na verdade ele é. Chegou um tempo nas nossas vidas que a gente precisa dizer que nós somos de verdade. Se nós somos mentirosos, vamos admitir e assumir as nossas mentiras diante de Deus. Verdade. Não é, e já passou o tempo nas igrejas, dos pecadores se levantarem e falarmos aqui o pecador aqui. Havia um tempo na igreja que quando uma menina perdia a virgindade, ela se casava, ela tinha que casar de violeta. Esse tempo passou, essas máculas da religiosidade estão caindo por terra todas. Mas é o tempo que nós precisamos nos confessar com Deus. E a Bíblia traz um segredo, quem diz esse segredo é Jesus. A Bíblia diz, abre a porta do teu quarto, entra e fecha. E lá, ó, você fala com Ele na intimidade. Lá você revela as suas necessidades. Lá você diz para Deus quem você é. Lá você apresenta diante de Deus as suas mentiras. Lá você apresenta diante de Deus aquilo que na verdade te afasta dele. Você fala, Senhor, eu tenho mentido diante de ti. Senhor, eu tenho desejado aquilo que não é meu. Senhor, eu tenho procrastinado a minha fé. Senhor, eu tenho adulterado os princípios. Mas hoje eu entro no meu quarto, que é o meu lugar de intimidade. E eu busco intimidade com aquele que sempre ofereceu intimidade. O nome dele é Yeshua HaMashiach. Eu sei que o Senhor me ouve. Como disse Jesus na sua oração, em meio à multidão, quando ele disse, Lázaro, sai para fora, Lázaro. Oh, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar, sabe, queridos? E eu vejo na Bíblia Onésimo tentando esconder. Só que quando nós vamos mentindo, isso é um círculo vicioso. E uma hora, semelhante ao que Deus estabelece ao sumo sacerdote, que é a representação máxima de Deus na terra, que é o sumo sacerdote, a Bíblia vai dizer que no tabernáculo do Santo dos Santos, uma vez ao ano, o sumo sacerdote ele entra com o peitoral, e sobre o peitoral o símbolo das 12 tribos de Israel. Pense em alguém separado, pense em alguém que precisa se consagrar, e agora ele vai buscar a face daquele que é um Deus Todo-Poderoso. Ele se prepara, mas antes disso precisa fazer algo, amarrar uma corda sobre ele, e ele entrar agora no Santo dos Santos, na presença de Deus, e consultar a maravilhosa graça do poder manifestado de Deus. Se ele estiver errado, ele tomba e cai. Se ele estiver negligenciando algo diante de Deus, ele morre. Se ele mentir, ele morre. Então ele precisa se apresentar diante de Deus como um sacrifício agradável aos olhos do Pai. E aí ele faz a prece dele. E aí ele apresenta os pedidos de toda a geração, de todos os hebreus, de todo o povo, para que depois ele possa se retirar novamente da presença de Deus e falar com o povo de Deus. Sabe? Onésimo foi enganando, foi mentindo, foi levando pessoas na sua conversa. Você sabe aquelas pessoas que vivam levando as outras na conversa? Só que chega uma hora que a verdade vem, e quando a verdade vem, ela vem em público. Por quê, pastor? Porque as mentiras foram feitas em público também. Então aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. E agora, Onésimo vai avançando no seu caminho da mentira, porém ele se encontra com um homem. Em um dado momento da história que eu não sei explicar como isso aconteceu, mas eu sei e afirmo para você que quando nós estamos errantes num caminho de engano, Deus coloca pessoas especiais por amor a nós, para que possam declarar a verdade de Cristo sobre as nossas vidas. E agora Onésimo tem um encontro não com Filemão, que talvez poderia caçá-lo, não com alguns dos soldados pretorianos na terra, ali em Roma, mas ele tem um encontro agora com um homem chamado Apóstolo Paulo. E Paulo agora está num momento pontual da vida dele. Um escravo tem um encontro com um prisioneiro. Paulo vivia numa casa em regime domiciliar. Ele, ao lado dele, tanto na esquerda como na direita, haviam soldados que, junto com ele, colocavam correntes, tanto nas pernas, na esquerda e na direita, como nos braços também. Então, para onde Paulo ia, os soldados iam também. Por quê? Porque Paulo era um preso que estava agora em Roma, em regime domiciliar, até que houvesse ali um posicionamento de Roma, ou seja, um juízo sobre o que faria com Paulo. Se soltasse, se permaneceria, ou se decapitaria, ou se ele morreria. E Paulo, naqueles momentos, ele está totalmente aprisionado. Só que tem muita gente que está dizendo que você está aprisionado. Sabe por quê? Porque
você veio para a igreja hoje. Porque você é carente de vir à igreja terça-feira, você vem quinta. Porque você acorda cedo e vai para a consagração. Aí a gente está falando assim, ó, está aprisionado. Está aprisionado não. Quem está aprisionado é quem está lá fora e não conhece a graça, não conhece o evangelho libertador, não tem um encontro real e original e único com um homem chamado Jesus Cristo. É eles que vivem um tempo permanente de condenação sobre eles. E esse tempo gerará uma coisa única, a morte. Agora, Onésimo tem um encontro com Paulo. Eu imagino essa visão. Paulo preso, com soldados ao seu lado. Paulo, para onde Paulo ia, os soldados iam também. Quando Paulo orava, os soldados tinham que se ajoelhar para orar também. E ainda que não orassem, ficavam ouvindo as orações de Paulo. E certamente, como bom pentecostal, em algum momento da oração de Paulo, Paulo começava a falar em línguas com Deus. Paulo começava a falar em mistérios com Deus, se conectava diretamente ao Pai. Porque a Bíblia diz que a nossa oração, quando é com uma oração com palavras conhecidas aos homens, elas precisam ser apresentadas assim diante dos homens. Mas quando nós começamos a falar em línguas e mistérios com Deus, a nossa ligação, a nossa comunicação é apenas com Deus. Ninguém precisa saber o que você fala. Então continua falando isso porque faz bem e levanta a tua alma e testifica o Espírito de Deus em você. A Bíblia vai dizendo que para onde Paulo ia, eles iam também. Mas Onésimo agora começa a aprender o Evangelho da Graça com Paulo. Onésimo agora conhece a cruz. E ele entende que a cruz é diferente daquilo que João Batista pregou. João Batista pregava no deserto com autoridade, intrepidez na palavra. Ele dizia que diminua eu e que ele cresça. Mas Cristo traz um outro evangelho. O evangelho um pouquinho mais profundo, sabe por quê? Porque quando a gente diz que diminui, quando o vento passa, a gente se cresce de novo. Eita, Jesus! Agora eu não preciso mais de Deus. Agora eu vou decidir, Deus, o dia que eu vou para a igreja. Agora eu vou decidir a hora que eu vou chegar na igreja. Ah, mas pastor, o culto às vezes começa um pouquinho mais tarde. Mas se você tivesse compromisso com Deus, você chegaria no horário certo. Mas aí, nós entendemos que na verdade, Paulo agora está ministrando sobre a vida de Onésimo, para que o Onésimo seja liberto. Mas a sua libertação agora não pode ser das algemas. Não pode ser das correntes, porque ele não está preso pelas correntes agora. Muito embora ele é um escravo fujão. O que Paulo quer ministrar através de Deus sobre a vida de Onésimo é que ele tem uma libertação, mas que essa comece de dentro para fora. Aleluia. A nossa mudança precisa ser gerada de dentro para fora. Não é à toa que o cedro do Líbano, que é uma das árvores mais conhecidas do mundo, ela cresce durante quase 10 anos, ó, para baixo, para baixo. Melhor assim dizendo, 18 anos, para baixo, para baixo. Aí quem plantou o cedro do Líbano, vai lá no primeiro ano e olha, não tem nada. Vai lá no terceiro ano e olha, ó, uma plantinha. Vai lá no quinto ano e olha, continua sendo uma plantinha. Por quê? Porque enquanto ela aparece e não cresce para cima, ela continua crescendo com as suas raízes para baixo. Você não precisa provar para as pessoas que você mudou. A sua mudança precisa ser genuína, real e verdadeira. E a nossa mudança em Cristo Jesus começa de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Não é na igreja que eu preciso virar a chave e parar de mentir e ser enganador. É dentro da minha casa, porque a minha esposa me conhece, porque o meu filho me conhece, porque os meus vizinhos sabem da minha conduta. Então é dentro da tua casa primeiro que você tem que mudar. É dentro da tua casa que você tem que ser crente. É dentro da tua casa que você tem que declarar e viver uma vida como um homem liberto, como uma mulher liberta, como um homem que não vai nas conversas e conversações não, como uma mulher que não vai em conversação nenhuma, porque está debaixo de um propósito de Deus. Oh, aleluia. Paulo vai ministrando sobre a vida dele. Eu vou terminar agora, porque a mensagem é grande. Mas a Bíblia vai dizer então que no momento em que ele conhece a cruz, a sua vida é transformada totalmente. Só que deixa eu te dizer uma coisa: o fato de Jesus mudar a sua vida nesse lugar, aqui nessa casa de oração, não significa que você não precise resolver seus problemas da tua vida. Aquilo que você cometeu, as suas defraudações. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando Jacó, depois de ter enganado seu irmão Esaú junto com a sua mãe, ele vai, peregrina nas terras de Labão, vive lá, se casa, cresce, enriquece.
quando ele sai com tudo que ele havia possuído naqueles dias, e olha que ele foi enganado lá, mas Deus prosperou ele naquela terra, que nunca foi a terra da sua habitação, porque a terra da sua habitação Deus estava conduzindo para Canaã, que será a nossa Canaã celestial. Mas a Bíblia vai dizer que quem vai saindo agora é Jacó, e todo Jacó que é rico, todo Jacó que já começou o processo de mudança, ainda precisa ter um encontro com Deus. Por quê? Porque o nosso nome precisa ser mudado no mundo espiritual. Existem coisas que precisam ser arrancadas na nossa vida, e antes de nós termos um encontro com Saul, nós precisamos ter um encontro real com o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando ele tem esse encontro, há uma luta ali, que é uma luta da fé com a divindade. E no momento em que Jacó toca nele, Deus prontamente toca depois na sua conjuntura, e ele começa agora a andar como um coxo por um momento. E aí a Bíblia vai dizer então que é uma teofania, é Cristo manifestado através de um anjo ali naquele momento. Aí a Bíblia vai dizer então que Jesus fala para ele que muda o nome dele, que a partir de hoje ele não seria mais Jacó, que a partir de hoje ele seria Israel, não seria mais enganador, seria príncipe. Só que agora ele precisa resolver as suas pendências do passado com Esaú. Eu digo para você, Deus pode mudar a tua vida nesse lugar. Esse ambiente de glória pode ser suficiente e é poderoso para nos transformar, mas você vai ter que descer dessas escadas e ir resolver as questões da sua vida que precisam ser resolvidas. Porque o que Deus pode fazer por você, Ele vai fazer, porque Ele é o Deus das impossibilidades. Mas Deus é o Deus que nos dá sabedoria para nós irmos diante dos nossos problemas e resolvermos as nossas questões. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Amém. Paulo agora, por inspiração divina, escreve o livro que nós lemos. E agora Paulo endereça essa carta a Filemão, que está apacentando a igreja lá em Colosso. E Paulo fala para ele: olha, eu estou mandando o meu filho, que eu gerei entre algemas. O nome dele é Onésimo. Ele viveu com você, foi escravo. O nome Onésimo significa inútil. E a Bíblia está dizendo então que Paulo está mandando alguém que tinha nome de inútil, mas que nos seus dias de Roma, transformado como um homem de Deus, e já como presbítero da igreja, estava sendo totalmente útil. Deus muda a nossa história, queridos. Deus muda a nossa história. Deus muda a tua vida, te transforma numa nova pessoa em Cristo Jesus. E agora, ele começa a ser útil em Roma. E quem é útil num lugar, é útil em qualquer lugar também. Quem é inútil num lugar, é inútil em qualquer lugar. Não tem problema, não tem como. Porque aquilo que você faz de errado num lugar, você pode ir para uma terra onde ninguém te conhece. Num breve dado, no momento da história, alguém vai dizer para você algo que disseram no passado e falar assim: fulano tem essa mania, fulano parece estranho, por que ele não muda, por que ele é assim? E vão te comparar com as pessoas que te conheceram numa outra terra. Você pode até mudar o nome, mas quando a gente não muda o nosso comportamento, nós continuamos sendo seja. Sabe por quê? Porque nós estamos colocando cera sobre o vaso. Mas a ordem de Deus é arrancar a cera. Porque você não nasceu numa cultura oriental. Você foi feito e manifestado pelo poder da glória de Deus. O segredo de Deus não é passar cera. O segredo de Deus é ir para a casa do oleiro. Porque na casa do oleiro o oleiro dá jeito. Porque na casa do oleiro o oleiro conserta o vaso. Porque na casa do oleiro o oleiro olha e percebe que o vaso não tem jeito. Só uma maneira. O quê? Quebra ele de novo. O oleiro pega na mão o barro. Começa novamente agora fazendo novamente. E faz um novo vaso de honra para a glória de Deus. Oh, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Eu não sei como é que você chegou aqui. Deus me conduziu para uma outra palavra. Eu ia falar sobre perdão. Mas o que Deus está me orientando hoje nessa palavra, eu alcanço as últimas palavras aqui nessa mensagem é para dizer para você que você precisa se posicionar, que você precisa entender que um novo ciclo começa agora na tua vida. Você não nasceu para ser escravo dos seus pecados. Você não nasceu para ser escravo das suas defraudações. Entenda que se a cruz está nesse lugar aqui, é porque alguém há 2000 anos atrás padeceu por mim e por você. E Ele me diz aqui com voz profética que Ele vai mudar a tua história, vai mudar o teu nome, vai te lugar a um lugar onde há pastos verdejantes, onde você pode beber águas e águas tranquilas. Se prepara para o novo de Deus.
Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu vejo o Espírito Santo trabalhando no meio de nós. Eu vejo o Espírito Santo fazendo uma obra de milagres e maravilhas aqui. Mas para isso a gente precisa renunciar. Para isso a gente precisa dizer, pelo menos ainda que seja para Deus, que nós somos um escravo. Escravo dos nossos vícios, escravo das nossas mentiras, escravo dos nossos pecados. E que hoje nós precisamos ter um encontro real com Jesus. Talvez no início o Onésimo olhava para Paulo e dizia: como pode esse homem falar do amor de Deus? Falar do Evangelho da graça, que a cerne do Evangelho é a liberdade. E esse homem está totalmente trancafiado, porque ele não pode sair daqui. Só que ele ainda estava conhecendo Paulo, ele não conhecia Paulo plenamente ainda, ele estava estabelecendo um tempo de intimidade. Mas o que ele não entendia, que ele foi entendendo com o tempo, é que a mente de Paulo estava totalmente liberta. É que Paulo estava numa geografia, mas já não estava mais lá. É que Paulo estava encarcerado em meio a soldados pretorianos, mas Paulo estava intercedendo pela igreja de Éfeso, pela igreja de Zumir, pela igreja de Corinto. Paulo já estava orando pelas igrejas para que houvesse milagre, cura, libertação, para que Deus multiplicasse aquele rebanho, para que Deus tivesse poderes sobrenaturais. E eu lhe conduzo hoje a orar pela tua vida hoje, para que Deus ele possa te libertar, para que Deus ele possa agora, porque Deus não precisa de mediadores. E naqueles dias quem mediou foi Paulo, mas hoje quem media por você é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a escravidão só existia uma maneira de resolver. Quem recebia um escravo naqueles dias, é cultural isso, entre os romanos, era a lei romana. Quem recebia um escravo fugitivo tinha que pagar do seu próprio bolso cada dia do momento em que o escravo fugiu de um lugar em que ele estava. Oh, aleluia. Jesus está pagando hoje a tua dívida. Aleluia. Jesus está pagando hoje a tua dívida. Meu Deus. Mais do que isso, Ele já pagou a tua dívida na cruz do Calvário. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe quem você precisa perdoar hoje? É você mesmo. Porque a vida vai avançando e você não se perdoa. Porque a vida vai avançando e você não consegue deixar de olhar para trás. Você está hoje na Recomeçar. Você declara para os outros, passando cera na tua vida, dizendo que você está vivendo um tempo novo, um recomeço. Mas você sabe, o Espírito de Deus sabe, e por isso Ele me revelou nesse altar agora, que você tem colocado cera, e essa mágoa não tem estancado, porque você tem carregado ela como uma bagagem na sua vida. Para onde você vai, você leva ela. Para onde você vai, você anda ao lado dela. Para onde você vai, o tempo passa, você respira, mas no momento você declara para você mesmo: oh, não há mais condenação para aquele